A ideia da Bíblia é nos preparar para as piores situações. As piores situações. Quem sabe alguns de nós nem vamos chegar a passar por essas coisas, né? Porque o Espírito Santo alertou a partir do segundo semestre de 2023. Já estamos nele. Mas ele não deu data ou hora, né? Porque essas coisas começam a acontecer quando Deus manda acontecer, né? E ele ainda está tentando fazer este avivamento que eu disse, então, para poder que alguns dos crentes de hoje não venham realmente desabar na fé. Porque muitas vezes o crente reclama de coisas tão pequenas, né? A irmã olhou torto para mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Não me dão chance. Então ele reclama de coisas tão bobas, tão bobas, tão bobas. Né? Tu imagina quando começar a morrer gente que nem mosca. Vão enlouquecer tudo, porque se coisas tão insignificantes já abalavam a sua fé, houve uma mensagem dura na igreja, vai triste para casa. Tia, se tu ficou triste por causa de palavras, tu imagina morrendo gente para tudo que é lado. Vai enlouquecer de desespero, não tem preparo emocional nenhum. E a ideia da Bíblia sempre foi preparar as pessoas para este tipo de situação que aconteceu em mais de uma vez ao longo de toda a história. Seja no momento do dilúvio, né? Mas eles estavam protegidos na arca. Sim, mas e o pai e a mãe das noras de Noé estavam aonde? Os irmãos dela, os primos, os tios. E aí quando as pessoas dizem para mim, mas a Bíblia promete, se for fiel a mim, será salvo tu e a tua casa. Noé e a sua família foi. E onde é que ficou a casa deles? Pai, mãe, tio, tia, vô, vó, irmãos, primos, sobrinhos? Ou a Bíblia não diz também que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Cuidado com as interpretações erradas. Cuidado. Por vezes a tua fidelidade a Deus não é suficiente nem para proteger você. E você acha que ainda vai proteger toda a tua casa e tua família? Nós estamos falando em ser fiel a Deus é algo extremamente difícil. Difícil. E o crente torna isso uma banalidade. Estamos falando de homens que caminharam sobre a água com naturalidade. Isso é ser fiel. O crente de hoje, se ele se trancar num quarto, encher um copinho de plástico que é mais leve, e lá no seu quartinho, trancado, dizer, sai daí e vem para cá. O copo não sai do lugar. Não tem fé para isso. Não tem fé. Não consegue fazer isso. Mas Deus nem permite que isso acontecesse. Como não? E aquele homem que disse, realmente é tu que fala comigo, amanhã vai cair sereno e vai molhar tudo na volta, só esse punhadinho não vai molhar. E aconteceu. Se realmente é tu que está comigo, amanhã vai acontecer o contrário. Só o paninho vai estar molhado e o resto da volta tudo vai estar seco. Aconteceu? Aconteceu. Por quê? Porque ele tinha fé. E nós, crentes, hoje, não move um copo do lugar trancado num quarto sozinho. E acha que tem fé suficiente para proteger a sua família inteira, que nada vai acontecer. Irmão, desculpe por derrubar a tua ilusão. Nós temos que viver realidades, porque amanhã ou depois as coisas acontecem. Não adianta chorar e reclamar. Tudo que eu fiz foi em vão. Não, tu está vivo. Mas aí tu começa a reclamar e cai junto. Porque não existe tadinho e coitadinho no mundo espiritual. Existe quem está com Deus e quem não está. Existe quem o diabo respeita porque está vendo o Espírito Santo nele e aqueles que estão vazios. E se está vazio é dele. Esse é o acordo. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Qualquer coisa diferente disso é de procedência maligna. Se o diabo não vê o Espírito Santo em ti, tu é dele. E aí tu pode ser um dos que vai cair.
Ao longo da história isso muito aconteceu. Quantos grandes homens que eram usados por Deus e depois se transformaram em péssimos exemplos. Balaão, era profeta num tempo que ninguém era. Não é um tempo onde se encontrava profeta em cada esquina. Não, era extremamente difícil a pessoa ter essa capacidade espiritual. E acabou se tornando um exemplo ruim. Então é importante a gente ter em mente, não ame a tua casa mais do que a ti mesmo. A gente acaba vendo isso de forma errada. A morte não é o final, é o começo de uma nova vida. Deus não escolheu eu e você para que eu e a minha família, a minha esposa, os meus filhos vivam eternamente felizes aqui na terra. Não, Ele quer que a gente viva assim lá no céu. Por isso que eu digo, se amanhã Deus quiser me levar, pode levar, não vou olhar nem para trás. A minha esposa é novinha, bonita, ela casa novo. A vida é lá em cima, não é aqui embaixo. E os filhos, alguém vai cuidar. É bola para frente, vamos embora, vamos, não olho nem para trás. Porque é lá em cima a eternidade, não é aqui embaixo. Não ame esta vida como se fosse a melhor coisa que tu tem. Não faça isso, né? Partiu? Amém, que esteja com Deus, né? Purificação do Nazir, eu até coloco aqui, né? O alerta que a Bíblia traz, o vinho que alegra o coração do homem. O Espírito Santo, Deus é que deveria alegrar o nosso coração. Não o vinho, não a bebida. Eu estou muito feliz, eu vou comemorar. Vou ler a Bíblia e jejuar. Essa é a atitude que espera. Não, vai aumentar para a garrafa. Claro, é mundano, tchê. Não tem... Deus é um peso para ele, não é um prazer. Mas Deus tem conseguido mudar o coração de muitas pessoas. Deus tem conseguido trabalhar na vida de muitos de vocês. Fizemos agora a vigília na virada do fim de semana para o Dia dos Pais. Tinha mais de 80 pessoas na igreja e ficaram até o final na vigília. Mas dia de pai, estava todo mundo ali preocupado em buscar Deus. O resto depois tem o dia todo. Ou seja, as pessoas estão querendo mais de Deus, estão valorizando muito mais isso. Antigamente, se eu fizesse uma vigília num fim de semana desse, ficava eu e mais meia dúzia. Hoje tem mais de 80, só visitante tinha uns 10. Pessoas estão começando a vir agora. Então é importante que a gente aprenda isso. Nós teremos uma eternidade inteira para estar com o pai e com a mãe no céu. Vamos se agarrar com Deus agora, que é para poder salvar realmente o máximo de pessoas que a gente puder. Mas tem que realmente estar firme em Deus, senão não dá resultado, né? Essa purificação necessária, vários rituais sacrificiais foram prescritos, todos apontando para a obra redentora completada por Cristo. A contaminação de um santo consagrado só é anulada pela confissão e pelo perdão, baseada na defesa eficaz de Cristo. Olha lá em Números. Terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou outra bebida fermentada. Até vinagre não pode. Olha o extremo que era. Nós estamos falando de um tempo que era tudo extremista mesmo, porque o povo não tinha conhecimento nenhum. Era zero nisso, né? Então veja o nível de exigência de santificação. Não poderá beber nem suco de uva, nem comer uva, nada. Olha o extremo. Justamente ele quer chamar a atenção. Tu quer ter proteção no dia que o mundo começar ruim? A tua proteção tem que ir ao limite máximo. Quando o povo estava sendo levado no cativeiro, isso lá quase no final do Antigo Testamento, veio os soldados do rei, não lembro o nome do profeta, mas quando os soldados chegaram diante dele, a atitude mudou. Quando foram falar com esse profeta, disseram para ele da seguinte forma: se o senhor quiser nos acompanhar, nós vamos lhe dar lá uma excelente terra para o senhor viver.
Mas se o senhor achar melhor ficar aqui na sua terra, escolha a terra que o senhor quiser e ela é tua. Babilônia escravizando todo mundo. Quando chegou nesse profeta, a conversa mudou. Olha a diferença. Não era Daniel, eu não me lembro o nome dele. Não, Elias acho que é bem antes aqui. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Mas veja como mudou de comportamento, mudou de atitude. E com muitos homens foi diferente. Quando chegavam nos servos de Deus, opa, por quê? Porque o diabo está vendo o Espírito Santo ali, aí ele não vai. Ele vai no resto. E quando o povo se arrependeu, clamou, falaram com sinceridade com Deus que estavam arrependidos de terem pecado, o que Deus diz para eles? Sirvam os vossos senhores de todo o coração, se casem, construam casas, porque eu não vou tirar vocês daqui, a não ser daqui 70 anos. A oração deles foi sincera, foi pura, chegou no céu. Receberam o que estavam pedindo? Não. Toda aquela geração morreu lá, com um coração sincero e arrependidos. Perdão não anula consequência. E a Bíblia nos trabalha, nós em cima disso, para que se você estiver vivendo um momento ruim na tua vida, e isso é em decorrência de erros e falhas que você cometeu, que você permaneça firme com Deus. Deus não vai mudar a tua situação. Tu vai continuar enfrentando essa encrenca, é consequência das tuas escolhas. Agora, a vida aqui passa, o céu é eterno. Te agarra com Deus, para que você não se torne um crente que é só crente para ser abençoado. Se Deus não abençoa, abandona e sai a passo. Esse tipo de crente ele nem quer. Ele quer pessoas que realmente o amem acima de tudo. Elias, como foi citado, enfrentou grandes lutas. Daniel, como foi citado, enfrentou grandes lutas. Todos enfrentaram. Eles abandonaram Deus por causa disso? Não. É importante nós vivermos isso. Provação só acontece com pessoas que têm uma escolha muito forte, muito grande com Deus. Provação não é algo que vai acontecer com grande parte do crente de hoje. Grande parte do crente hoje nunca vai ser provado em nada. Nunca vai chegar a isso. Porque não tem escolha espiritual para isso. Provar um Abraão faz sentido. Ele tem uma grande escolha com Deus. Provar um Davi, isso faz sentido. Ele tem uma grande escolha com Deus. Agora, provar um peão do meio do povo? Provar o quê? Tudo que vai acontecer na vida dele é consequência das escolhas que ele tomar. Não tem por que provar. Deus não sai provando todo mundo. A própria Bíblia diz, Deus não nos induz ao mal. Da mesma forma que ele não pode ser induzido a isso. Então, grande parte do crente hoje acaba acreditando nessa, eu estou sendo provado como forma de se sentir um pouquinho melhor. Mas o que está acontecendo é consequência dos seus maus caminhos, das suas más escolhas, das suas más decisões. Eu entrei nesse assunto aí. Um exemplo, Romir, sou profeta da igreja, evangelista da igreja. Eu posso também não ser provado para Deus também? Pode. Nesse sentido aí? Posso fazer todo o meu trabalho e nunca ter uma aprovação dessa? Exatamente. Porque o nível espiritual que tu vai precisar para realizar o teu ministério não é muito significante. Não é algo que vai exigir uma responsabilidade. Uma coisa é, por exemplo, alguém que Deus levanta, como o bispo José, que vai ter centenas de almas nas costas. Esse vai ser provado. Porque se ele cair, ele leva um caminhão de gente junto. Agora, uma pessoa que não tem nem sequer uma alma nas costas,
Se ela cair, é só ela, não tem por que provar. Provação e teste tem diferença? Tem. Porque às vezes a gente é testado, Sim. ou às vezes a gente é provado. Por vezes a gente é testado, mas nunca induzidos ao mal. Deus ele não nos induz ao mal. Aí que entra a questão de tentação e provação. Vou dar um exemplo aí agora, vou supor agora, né? Nós estamos aqui nesse estudo bíblico. Tu começa ali a me ofender, um exemplo. Vou supor, eu fiz uma pergunta, eu te interrompi ali, tu baixa o sarrafo em mim. E vai ser um teste ou vai ser uma provação que eu vou ter que passar? Vai ser um teste. Vai ser um teste? Teve um jovem que foi testado há não muito tempo. E ele rodou. Na hora quando Deus começou a falar com ele, eu percebi isso. Ele está sendo testado. Porque automaticamente, se eu não falar nada para ti, um exemplo, mas dentro do meu coração ficar com raiva, eu já não passei do pau. Infelizmente. Preciso me expressar, né? É uma pessoa que, com certeza, teve muitas oportunidades de amadurecer nisso. Chegou na época da prova, já era o conteúdo estar preparado, não passou, reprovou e hoje ele nem na nossa igreja ele está mais. E se os meus cálculos estiverem certos, tem muita tristeza esperando ele na frente. Mas enfim, as pessoas são livres para fazer o que quiser da sua vida. Então é importante ter em mente isso. Provação é algo muito específico, acontece com homens que vão ter centenas de almas nas costas, grande responsabilidade. Eles vão ser provados para definir o seu valor e Deus poder confiar a eles todas essas almas. Agora, testado, isso a gente vai ser em muitos momentos ao longo da vida. É como uma prova, um teste não é nada mais para comprovar que você aprendeu a lição, né? Mas provação não tem um tempo determinado, que a gente desde que eu me converti, eu ouço essa mensagem. Provação tem um tempo de início, meio e fim. Passou disso já é procedência maligna. Porque eu sempre escutei falando em provação, que todo crente vai ser provado, de uma maneira ou de outra. Mas existe um tipo de provação para o crente. Provação... Não em ministerial, é exemplo, né? Sim. Provação assim de ser fiel, ou de ser um bom obreiro, ou sei lá, um bom frequentador da igreja. Não deixa de ser uma provação também. Provação é algo momentâneo. Provação, prova. Quando tu vai para a escola, tu não passa 10 anos fazendo uma prova. É um período curto que tu tem. Abraão não ficou sendo provado 50 anos. Foram ser o quê? 3 dias? É muito curta. Às vezes as pessoas falam, Jó foi provado. Não na minha Bíblia. E lá quando a gente estudar Jó, a gente estuda minuciosamente todo o livro e fica muito claro isso para vocês. A aprovação é um momento. É uma decisão. Né? Quando eu fui para Canoas, a mãe ela tem um dom que os anjos conseguem escrever pela mão dela. Né? E Deus escreveu uma carta para mim naquele tempo. Foi logo que eu fui para lá. Eu tenho até hoje ela guardada. E uma das coisas que ele me disse que eu iria enfrentar momentos onde eu teria 2 caminhos a escolher. E que um deles iria me afastar de Deus e outro ia me aproximar. Algumas coisas foram acontecer quase 10 anos depois. Ou seja, 10 anos antes, Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Como Ele sabe hoje. Como Ele sabe hoje. Há muitas coisas que não podem ser mudadas. O coração do homem é duro demais. E Ele sabe, ele vai usar, Ele vai falar, Ele vai pregar, Ele vai alertar, mas Ele tem consciência. Ou seja, uma aprovação, pode-se dizer que Deus avisa antes, que nem no teu caso, que ele escreveu uma carta anos antes de acontecer. Ele não descreve exatamente o que. Ele Ele vai dizer que tu vai enfrentar isso. No meu caso, ele disse, que eu ia enfrentar isso. E num teste já pode ser uma situação que tu
venha enfrentar. Um momento, por exemplo. Momento, e Davi, Deus espera uma atitude tua. Davi, Mas espera ele viveu um teste com uma mulher. Ele foi testado, não provado. Deus não induz ninguém ao mal. Ele foi testado e reprovou naquilo. A reprovação nesse teste, quando você reprova na escola, você, por exemplo, a punição é repetir de ano. Davi, quando ele cometeu isso, e ainda cometeu um assassinato depois ainda, ele trouxe uma maldição para si e para sua família. Deus perdoou o seu pecado, mas nunca afastou a espada da sua casa. Nunca mais Davi soube o que era ter paz. Nunca mais. A espada nunca mais se afastou da casa dele. Por uma decisão que ele tomou. Um teste que muitas vezes é Deus que coloca, muitas vezes é o diabo que coloca. Nem todo teste está vindo de Deus, muitas vezes é o diabo mesmo que está fazendo isso. É o diabo que está testando se o quanto ele já fez na tua vida é suficiente para te derrubar ou não. Muitas vezes não é Deus que está fazendo esse teste. É o próprio diabo. Ele está enxergando que emocionalmente você está muito fraco naquela área. Então ele vai e cria uma situação para testar se o que ele já fez é suficiente ou não. Como, por exemplo, conflitos? Conflitos. E aí você pode aplicar isso em muitas áreas diferentes. O diabo ele te contamina, te contamina, te contamina. Aí ele vem, ele cria uma situação para testar se já foi suficiente ou não. Ele chega a colocar, se não me engano, 40 demônios para acompanhar o teu dia a dia só para te conhecer mais. E ele, uma vez o anjo disse que eles contam até quantas vezes tu respira. Porque eles não podem ler a tua mente. Mas existem algumas técnicas que quando tu aplica, tu consegue saber o que a pessoa está pensando sem que você possa de fato ouvir a mente dela. E aí eles sabem em que momento você é mais frágil, em que áreas você é mais frágil, e eles vão criando testes ao longo da tua vida para ver se o que eles já fizeram é suficiente ou não para fazer mais, para ou trabalhar em outras áreas. Estamos há tanto tempo em cima disso, não deu resultado. Vamos trabalhar em outras, e assim por diante. Falando nesse negócio de tentação, falando do Satanás ali, o ser humano, ele é induzido muitas vezes a esses conflitos que ele tem devido ao seu nível de estresse ou de personalidade ou também com influência negativa junto. Porque o ser humano, ele vai de 0 a 1 milhão em questão de segundos. Sim. Hoje está tudo bem, mil maravilha, pode até no relacionamento de casamento, está até brincando, dando risada e automaticamente a explosão ela vai em questão de segundo. Uhum. E quando tu está bem com você mesmo, tu sente uma paz, uma alegria, mas uma palavra mal colocada, um gesto, torna a pessoa já agressiva. Isso vem da personalidade da pessoa ou tem também influência negativa? Tem influência negativa porque muitas vezes essas pessoas fazem parte do teste que o diabo está fazendo contigo. Ele tá percebendo que quando a Ana fala mais braba com o Leandro, ele se abala mais. E ele vai testando isso. Se ele vê que isso está cada vez dando mais resultado, ele já sabe, esse é o caminho, é por aqui que eu derrubo ele. Da mesma forma que já testou em muitas outras áreas e ele percebe que não dá resultado. São testes que ele vai te fazer daqui a pouco todo dia, para perceber lá no Volmir quais são as brechas que ele tem. Lembra, algum tempo atrás eu trabalhei a questão do escudo que a gente tem na nossa volta, que é o nosso livre-arbítrio. Né? Mas eu consegui ter essa consequência. Por exemplo, eu fui testado por ele. Vamos para até aqui na igreja. Por algo que aconteceu. Se eu automaticamente ficar me corroendo por dentro e eu me explodir, tem diferença, né? Se eu conseguir segurar para mim, mesmo dentro de mim, eu querendo matar a pessoa, e não agir no ato, eu consigo vencer uma parte. Sim, é excelente. Porque às vezes a gente consegue se segurar. E tem horas que isso é ação automática, que às vezes a palavra tu fala para a pessoa, ela vem automática por causa da consequência que está naquele momento, né? Exatamente. Até uma ofensa, até, né? Porque se a gente não sentisse esta ira, vamos colocar dessa forma, nós seríamos perfeitos.
E nós não somos. Ireis, mas não pequeis. E irá faz parte do ser humano, é consequência da nossa imperfeição. Esse pecado, ele pode tanto em palavra como em agressão também, né? Sim. Porque eu vou me irrar aqui agora, né? Vou ficar possesso. Aham. Mas se eu te ofender, eu já estou pecando. Aí é pior. Aí isso mostra uma falha na minha personalidade. Ai, tu pode contar que o diabo ele vai te rodear nesta área dia e noite. Daí, que é uma brecha. Tu falou que o diabo, ele usa às vezes outras pessoas porque ele sabe que ali é o teu ponto fraco. Sim. E tu vai fazer tu pecar, tu vai fazer tu cair. Aham. Ele pode usar, agora eu vou colocar um exemplo você, né? Ele pode induzir a você a me provocar? Você, Sim. como ser um líder, uma pessoa acima? Sim, porque ele, por vezes, ele percebe que eu tenho uma falha com relação a isso. Todos nós somos imperfeitos. Então, quando a gente fala isso, todos, sem exceção, são imperfeitos. Eu mesmo, Bispo Leandro, com todo o conhecimento que eu tenho, há pessoas que eu não tenho capacidade emocional para lidar. Não tenho paciência, não consigo me controlar. O que eu faço? Bloqueio essas pessoas na minha vida. Para mim, elas morreram. Não tenho contato nenhum e nunca vou querer ter. Simples assim. Emocionalmente, eu não tenho controle para isso. Eu tenho que saber as minhas limitações. Até onde eu consigo, até onde eu não consigo. Para que eu possa me manter o mais equilibrado possível. E é claro que o diabo vai usar essas ferramentas exorbitantemente contra mim, porque ele percebeu que são limitações e dificuldades que eu tenho. Aí que entra o nosso autocontrole de resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não vai desistir, ele vai conhecer as tuas falhas. E o interessante é que a Bíblia não nos dá o direito de usar justificativas. Eu errei nisso, mas foi por causa daquilo. Não interessa, errou. A não ser que tu seja uma pessoa com limitação de capacidade intelectual. Não consegue discernir mesmo o que é certo, o que é errado, nunca. Por exemplo, uma pessoa com alguns níveis de síndrome de Down, por exemplo. São crianças a vida toda, não têm condições de discernir o bem do mal. Os seus erros e falhas nem são levados em contas por Deus, mesmo que tenham mais de... Aí é um problema, né? Porque se tu não consegue reconhecer o teu erro, tu não entra na questão do perdão. Olha lá, porque uma das formas de um santo se purificar é através da confissão do perdão e do pecado, do erro, confessar isso. Há momentos que eu digo para Deus, Senhor, alguns momentos lá no meu escritório, eu vou brigar, eu vou xingar, porque eu preciso botar isso para fora, porque daí eu já percebi que quando eu faço isso, os meus dons escutam aquilo e eu começo como se eu estivesse lembrando de versículos e áreas da Bíblia que trabalham aquela questão. E é muito comum a minha opinião mudar daí por causa disso. Então eu digo, Senhor, alguns momentos lá no meu escritório, fecha os teus ouvidos, não dá bola, porque eu estou trabalhando em mim, eu estou pregando para mim mesmo. Ou seja, mas justamente para se controlar, para não botar para fora na hora errada, no momento errado. Quem mais? Eu preciso fazer essa pergunta para ti que veio para mim agora. Sim. Sou obrigado a fazer. Estamos Você aqui como pra líder, isso. né? Aham. Hoje, tu me ofendeu, brigou comigo, me meteu certo ou errado, tu reconhecer que tu está errado, automaticamente você como líder vai se desculpar comigo automaticamente, ou só tu pedir perdão para Deus na hora? Vai depender da situação e do momento, da questão, com quem tu está falando, porque algumas pessoas que têm um problema de orgulho num nível alto demais. Daqui a pouco, se eu como líder chegar para ela e eu pedir perdão, isso vai piorar a situação espiritual dela e não melhorar. Porque ela vai acabar se considerando como acima de mim e ao invés de eu estar ajudando ela a se converter, eu vou estar piorando a situação. Então, quando você assume um trabalho como líder, a tua forma de pensar e de agir, ela não pode mais ser baseada apenas no que seria uma atitude esperada de um ser humano normal. Porque tu tem almas sobre a tua responsabilidade.
Daí que é muito mais fácil você evitar o problema do que corrigir depois. É difícil corrigir depois. Se eu falhar como líder, se eu errar contigo, é difícil de corrigir isso. Muito, pode até te condenar. E inclusive afeta o nosso nível espiritual. Porque isso pode até induzir um grande homem de Deus, pouco a pouco, e abrindo cada vez mais brechas, e ele vai ser sempre testado pelo próprio diabo nisso, nessas áreas. Se você analisar as 3 áreas que o diabo usou com relação a Cristo, eram áreas que ele naquele momento estava enfrentando limitações, como a fome, por exemplo. Transforme essas pedras em pães. Ele foi lá na ferida. Um ser humano 40 dias sem comer e sem beber, e qual área ele já foi de cara? Ele foi reto nas limitações dele. Esse teste que ele fez com Cristo, que ali na verdade é uma provação devido à responsabilidade que Cristo ia ter, é uma demonstração do que o diabo faz na minha e na tua vida todos os dias. Cristo foi testado e provado ali em um momento, conforme ali o texto diz, e descreve desta forma, porém não foi só ali. Muitos momentos Cristo passou por situações semelhantes, esses testes que o diabo faz. Em outros momentos a gente enxerga isso muito claro lá na mulher que foi pega em adultério. Eles vinham agressivamente falando para cima de Cristo. O que Cristo fez? Se manteve calmo, acocado, escrevendo na areia. Ele estava controlando as suas emoções, estabilizando os seus sentimentos, para que quando estivesse controlado, ter dominado a situação, ele pudesse agir de uma forma adequada. Com poucas palavras, ele salvou a mulher e todo mundo foi embora e resolveu o problema. Às vezes o problema é que a gente fala demais. E aí a gente põe a perder o que seria fácil e simples. Tá. Outra pergunta. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu falo alguma coisa e a pessoa interpreta de outra forma. Por exemplo, eu falei alguma coisa para a Silvia, tá? Não aconteceu, tá, irmão? Falei uma coisa para a Silvia e a Silvia não gostou do que eu falei, embora mesmo eu tendo todo o cuidado para não ofender a pessoa. Então, assim, eu estou com a minha consciência tranquila porque eu não falei para fazer o mal, mas a pessoa interpretou mal. Isso seria, como é que eu posso dizer? Algo, e depois vem outras pessoas e te falam, aquela pessoa ficou triste contigo por causa do que tu falou, mas tu sabe que tu não falou por mal. No caso, isso daí seria uma forma de provação, de como tu vai reagir a essa situação, influenciada pelo diabo, né, no caso, ou simplesmente algo do teu dia a dia que tu tem que fazer escolhas, como tu vai agir, como tu vai proceder, se tu vai pedir orientação para Deus na tua forma de tu falar com as pessoas, para que eles entendam e que o diabo não distorça aquilo que tu tá falando. Lidar com um ser humano não é uma tarefa fácil e tampouco simples, né? Porque cada pessoa tem uma cabeça diferente, um pensamento diferente. Agora, a Bíblia, que é um livro extremamente inteligente, e ao ela se referir a isso, um texto até bastante conhecido de vocês, aonde ele vem e diz, eu vos escolhi para que vades e deis frutos. E ele ainda abre uma ressalva, e frutos que permaneçam. Ou seja, a questão não é fazer e dar resultado. Se é só para fazer, Deus não tem interesse nisso. Então, quando eu vou lidar com as pessoas, eu tenho que primeiro conhecer essas pessoas, para que eu possa traduzir aquilo que eu quero falar da maneira mais clara possível. Muitos dos assuntos, por exemplo, que eu venho nos cursos e eu explico,
para mim entender, eu não precisaria ser tão, daqui a pouco, detalhista, né? Como na vigília mesmo, só para mim falar sobre ajudar a pessoa a se preparar para receber o Espírito Santo. Para explicar numa linguagem clara, eu levei 2 horas. Para mim, eu não precisaria todo esse tempo, para mim entender. Mas para muitas pessoas, sim. Então, quando eu vou fazer os trabalhos, eu não faço pensando em mim, eu faço pensando nelas. Qual é a capacidade de compreensão que a pessoa que eu vou lidar tem? Quando elas fazem alguma coisa para mim, eu não julgo ela pensando em mim, eu olho para a atitude dela pensando nela. Tá, mas eu tenho 80, 90 cursos, eu tenho dons espirituais com aperfeiçoamentos, eu tenho 40 anos de experiência dentro de igreja, ela se converteu ontem. Espiritualmente, por vezes, é uma pessoa emocionalmente abalada, ou seja, a emoção dela está sempre no extremo. Eu vou ter que saber lidar, porque eu não estou fazendo trabalho para mim, eu estou fazendo por ela. Então, aquilo que eu vou falar, eu tenho que falar de uma forma que ela entenda. Mesmo que daqui a pouco eu venha me tornar um pouquinho chato, meio repetitivo, mas é melhor eu ser um pouquinho mais chato e repetitivo do que causar uma dúvida nas pessoas, né? Para que o diabo não venha usar isso para afetar ainda mais ela. Agora, se eu falar de responsabilidade, o que eu falei agora é em transmissão de mensagem. Responsabilidade. A responsabilidade é dela. O teu trabalho não será gratificado por Deus porque ele não deu o resultado esperado e não produziu fruto. Espiritualmente é como se você não tivesse feito. Faltou conhecimento da tua parte, faltou preparo, faltou informação, ou seja, não deu resultado. Agora, se ela se magoou, o pecado é dela. É ela que não tem preparo, é ela que não está sabendo ouvir, é ela que não está sabendo aprender e assim por diante. Ou seja, então, mas é um trabalho que eu acho que é até mais comum de acontecer, de tu falar e as pessoas não te entenderem, né? Quando o bispo José prega, então, é um carnaval, né? Tem pessoas que no passado saíram da nossa igreja por uma mensagem que o bispo pregou, e o ensinamento nem era para eles. Ou seja, porque muitas vezes a gente prega, e o Espírito Santo às vezes nos conduz a pregar uma mensagem que é para 1 ou 2. Não é para todo mundo. Se ele pregou a mensagem para aqueles 2 e eles alcançaram o propósito que era naquele dia, o trabalho dele foi feito e deu resultado. E os que se magoaram? Azar deles. Não era nem para se importar com isso. Ou seja, então é questão do individualismo. Por que as emoções, e quando eu gravei a série Emoções, a gente trabalhou bastante isso. Porque nós temos que aprender a ter controle disso. Saber realmente a falar com as pessoas. Eu tenho que conhecer o Marcos, eu tenho que conhecer a Silvia, eu tenho que conhecer a Ana, eu tenho que conhecer a Valmir, eu tenho que ter uma ideia de personalidade deles, porque eu vou trabalhar com eles. Lá na empresa, quando eu trabalhava, eram 250 funcionários, os cabeças que eu lidava, eu tinha que conhecer, eu tinha que olhar para as pessoas e enxergar emocionalmente como é que elas estavam. Era comum os empreiteiros, quando os funcionários deles estavam reclamando, pedir para eu ir lá falar com eles. Porque eles falavam, causavam mais problema e confusão. Eu ia lá, falava e resolvia o problema. Pessoas que eu nem conhecia. Mas porque é capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? Mais ou menos nesse sentido. Porque a gente não pode levar tudo ao pé da letra ou tornar tudo que a gente ouve como uma verdade absoluta. Tem pessoas que falam mal de mim? Tem. Azar delas. Deixa falar. Se aquilo que as pessoas estão dizendo não me torna melhor, não é importante para mim. Suportai os fracos.
Quando a gente se abala emocionalmente por causa desse ou daquele, né, a gente não está suportando os fracos, a gente está se contaminando com eles. É um cuidado que a gente tem que tomar, né? Daí a gente não se torna melhor e ainda se torna pior por causa dos fracos. Um fraco não vai deixar de ser fraco porque eu quero, porque tu quer ou porque o pastor quer. Né? Vou dar um exemplo de eu, Volmir. Uhum. Tu discutiu comigo, brigou comigo. Estou usando como exemplo, não usar ninguém dentro da igreja. Automaticamente, se eu não gostar, eu, por dentro, fico explosivo, tá? Mas a minha relação contigo não vai mudar. Porque eu, Volmir, eu tenho a capacidade, graças a Deus, de passar 5, 10, 15 minutos e aquele acalmar e eu te ver da mesma maneira. Mas eu vejo assim no ser humano que uma palavra mal colocada, às vezes, depende da maneira que a pessoa está vivendo, o estresse do dia a dia, familiar, sei lá o quê, ela leva isso como uma afronta e ela consegue fazer com que aquela pessoa se torne inimiga dela. Entendeu? Então eles não conseguem saber separar esse emocional com a pessoa, entendeu? Exato. Eu vou dar um exemplo da Simone. Às vezes a gente está ali conversando e do mais vai do 0 a 1.000.000. E às vezes a palavra mal colocada, mal interpretada, ela traz muita confusão. Eu vou dar um exemplo que aconteceu uns tempo atrás. Ela pegou o meu celular e ali quando vem mensagem, diz assim, mensagem não lida, tá? E ela pegou o celular assim, quem que é a linda? Deu assim, mas que lindo. Sim, olha aqui, tá toda hora te mandando mensagem aqui, ó. Linda, linda, linda. E daí tocou, eu estava em cima da cama, estava até vindo para a igreja, nós morávamos aqui no Botafogo ainda. E aí eu peguei o celular, né? Ela, te mandou mensagem de novo. Eu olhei ela assim, Simone, aqui está escrito mensagem não lida. E ela já estava brincando comigo. Então, automaticamente, o ser humano, ele é assim. Ele, que nem ela falou agora, ela ouviu, foi falar uma coisa, mas na cabeça dela, porque eu tenho algo contra o irmão aqui, automaticamente eu já respondo automático. Já respondo automático, porque eu já estou com uma intriga com o irmão aqui, que já teve uma coisa. Então, as pessoas não conseguem separar isso aí, entendeu? Tu pode explodir, pode ficar, mas tu tem que, se não souber administrar isso aí, tu vai estar sempre quebrado. A tua vida vai ser sempre um zero à esquerda, né? É a ideia que na psicologia, às vezes, eles ensinam de contar até 10. Que é para justamente não responder no automático, né? Escuta aquilo, pensa. É que a gente quer sempre ter aí. Nós somos ensinados, eu tenho que ganhar a discussão, mas ganhar o quê? Não ganha nada. Mas a gente vai, briga e xinga, porque eu tenho que ganhar a discussão, mas ganhar o quê? Não vai ganhar nada. Calma, respira fundo. Eu vou dizer assim, eu posso até estar errado. Às vezes uso muito esse Mas se termo. está errado, não posso até faz. estar errado. Exato. Então, esse controle emocional, essa capacidade de se colocar no lugar do outro é importante, porque a gente tem que compreender, poxa, te olha no espelho, olha a experiência, a capacidade, os dons, os talentos, o nível de estudo. Aí tu quer que uma pessoa com um baixo nível de estudo, com uma vida muito mais difícil, tenha a mesma capacidade de compreensão que você, mas que jeito? Não tem como. Ela vai entender diferente, ela vai ter limitações muito maiores, ela vai ter dificuldades muito maiores. Por vezes são pessoas que possuem traumas muito mais profundos, extremamente difíceis de se contornar, que acabam induzindo e até mudando a própria personalidade da pessoa, né? Traumas têm essa capacidade de mudar até a personalidade de uma pessoa. Uma pessoa muito alegre, feliz, introvertida, daqui a pouco se torna uma pessoa triste por um trauma que sofreu, por uma perda que sofreu. E o ser humano é completamente diferente um do outro. A ideia de Cristo e a capacidade que ele tinha na sua forma de agir é que ele conseguia se colocar no lugar do outro. Houve momentos que ele entrou no templo e saiu virando o banco mesmo, quebrando tudo. Houve outros que ele falava com uma calma extremamente grande. Ou seja, ele conseguia se colocar no lugar do outro. Vou fazer uma pergunta que é de mim mesmo, né? Para todo mundo que me conhece aqui, então eu sou bem ligada, sou no 220, falo muito ligeiro. E então isso eu acostumei, porque eu não noto que eu estou falando ligeiro.
Então, às vezes, até eu falando com uma pessoa que fala muito lento, às vezes até me irrita, porque, tipo, eu já quero, que nem pego o WhatsApp, deixa eu escutar no 1, escuto no 2 já, porque eu quero ver aquela mensagem ligeira. E muitas vezes, não é que eu me frustro, eu não consigo já conviver com algumas pessoas, porque eu quero me expressar, eu quero falar, e ela já tem a interpretação sem deixar eu falar. Então, isso aí daí me sobe e acaba, às vezes, me prejudicando. Então, eu teria que trabalhar isso aí em mim e entender. Um amadurecimento emocional, eu diria, é necessário. Porque as pessoas não vão interagir com nós da mesma forma que a gente. Cada pessoa vai ter uma personalidade diferente, uma maneira diferente. Tem uns que falam tão calmo, que ela não acabou o assunto e tu já está pegando sono, tão calmo que fala, né? Outros são ligados no 220, quando ela termina de falar o que ela queria, tu não entendeu o começo, né? Ou seja, então tu vai conversar com alguém, tu vai ter que falar não da forma que tu gosta, mas da forma que a pessoa consiga compreender. Uma pessoa com uma capacidade mais lenta de compreensão, ou tu não fala nada, ou tu fala mais calmo, ou ela não vai te entender. E não tem muito o que fazer, nem Deus pode fazer nada com relação. Se a pessoa tem dificuldade, ela precisa que tu fale mais calmo para poder te entender. Tem um raciocínio mais devagar. Geralmente acontece com pessoas com baixo nível de estudo, com uma baixa escolaridade. Eles têm capacidade de entender, só tem que ser mais devagar, mais calmo, né? A gente vê muito isso na prática, como, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, não se apertava a mão de uma pessoa que tivesse AIDS, por exemplo. E mesmo que se fizessem 500 campanhas em cima disso naquela época, não ia mudar. 30, 40 anos depois, uma pessoa ter AIDS é vista como uma pessoa que tem gripe. Não se dá muita importância para isso. Então, o amadurecimento do ser humano, ele leva tempo, né? Com doenças novas, né? Todo o tempo está surgindo. Quando saiu a Covid, tinha um caso no Brasil, fecharam tudo. Hoje em dia tem 100 e poucas mortes por dia de Covid, nem máscara usa mais. Porque em 2 anos depois, a visão sobre a doença mudou completamente. Tem uma que é muito pior agora. Eles querem que volte às máscaras, mas o Ministério da Saúde já disse que não. Porque a visão hoje em relação à doença é completamente diferente. Irmão Cláudio? Eu quero fazer uma pergunta, que está lá em Ezequiel escrito, né? Que o filho não levará a culpa do pai, a maldade do pai. Sim. A alma que pecar, essa vai morrer. Sim. Por que nós pagamos o pecado de Adão? Certo? Por que nós pagamos a administração do mau presidente aí, se ele está fazendo errado e é o povo que sofre? Por que Davi fez errado e os filhos que pagaram a consequência do erro dele? Se a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, e o filho não levará a maldade do pai, nem o pai é do filho. Ótimo, muito bom. Quando a Bíblia diz que o filho não vai pagar o pecado do pai, levar o pecado do pai, é aquilo que nós estamos vendo da questão de pecado como responsabilidade, não se anula consequências. Os pecados que eu cometer, por exemplo, se eu for um péssimo administrador e botar tudo fora aquilo que Deus me der, este pecado, por desperdiçar o dinheiro naquilo que não é pão, não vai cair nas costas dos meus filhos. Mas eles vão carregar a consequência de não ter dinheiro. A consequência não se anula. O pecado, sim. O pecado é perdoado. Se perdoa o pecado, não se anula a consequência. Quando a gente... Então, os erros que o meu pai cometer ou os acertos que ele cometer não vão causar nem danos e nem vantagens em mim. Ele é um grande homem de Deus e para que eu seja o que ele fez para Deus não vai trazer benefícios para mim, diretamente. Da mesma forma que os erros dele também não. Agora, o resultado do trabalho dele, sim, isso passa, porque se perdoa o pecado, não se anula a consequência. Então eu, quando comecei meu ministério de pastor, graças aos benefícios que eu acabei alcançando por ele já ter feito a parte mais difícil,
como me disse uma vez um anjo, que o pai tinha caminhado sobre espinhos, eu ia caminhar só sobre pedrinhas. Então, o pecado como castigo não passa do pai para filho. As consequências, sim. Se Adão não tivesse errado lá, como diz que do teu suor viverás, nós não estaríamos sofrendo hoje. Que nem eu falei, o presidente agora faz errado e nós paguemos o pato. Por que é permitido isso? Se é ele que vai ser cobrado. Nós estamos pagando por erro dele. Eu tenho a seguinte visão, se Adão e Eva não tivessem errado, Caim e Abel 7 teria. Porque se perdoa o pecado, não se anula a consequência. Ou seja, as gerações antes de Caim e Abel 7 teriam tido uma vida perfeita. As gerações posteriores já iriam acabar levando essa consequência. Ela é possível ser bloqueada? Sim. E Deus consegue, inclusive, reverter. Tentou firmar o Bolsonaro lá por causa disso. O que ele disse para nós é que ele não é um homem perfeito, que às vezes ele fala demais. O Espírito Santo diz para nós. Porém, ele tentou colocar ele lá para que, no momento que tudo que vai acontecer, a gente pudesse passar por esse momento um pouco melhor. Porém, quando se fala de política, se fala de escolhas da maioria e não de um ou dois. O que eu sei é que no tempo da Covid, por exemplo, que um tempo que fechou tudo, o povo lá de Canoas, que é o que eu acompanho mais, muitos compraram casa, construíram casa, melhoraram de emprego, mudaram de profissão e nenhum passou necessidade. Agora, e da nossa igreja lá, ninguém morreu. O mundo estava pegando fogo e nós em casa tranquilo, comendo, melhorando de vida. E no momento que vier as coisas muito piores, que é o que está para acontecer, o que for fiel, digo fiel mesmo, o que crava o pé com Deus, esse vai ser guardado, vai ser protegido, o mundo vai estar pegando fogo e nós vamos estar comendo, nem que seja a carne que os corvos vão trazer. Vamos estar comendo. O mundo vai estar sentindo fome. Nós vamos estar tranquilos. Mas precisamos emocionalmente estar preparados para isso. Senão o diabo vai criar situações para que a gente fique com pena e acabe sendo prejudicado por isso. Ou seja, então, os erros lá que o teu pai cometeu não passa para a tua conta. A consequência, sim. Porque a consequência não pode ser apagada. Então, se ele não administrou bem e foi pobre a vida toda, essa pobreza vai passar para ti, vai passar para os teus filhos, enquanto alguém não mudar a atitude, ela vai continuar existindo, melhor dizendo. Agora, a partir do momento que mudar a atitude, os pecados do passado não vão te atrapalhar. Tu vai conseguir melhorar de vida, tu vai conseguir cuidar melhor dos teus filhos, e o erro lá do avô, da avó, dos passados, não vão te impedir. Por quê? Porque o pecado não é uma maldição que fica passando de pessoa para pessoa, né? Ali que ele fez a pergunta em Ezequiel ali, não dá um contraponto, claro que foi um estudo que já passou, em Êxodo 25, que diz: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração. Sim. Eu sei que ele está meio que pegando aqui um texto fora de contexto, que aqui tem todo um contexto, né? E que existe às vezes alguma dúvida nas pessoas sobre os testamentos, né? Que Jesus, quando nasceu, ele nasceu no velho. E quando ele morreu, que ali começou, porque um testamento só pode ser executado depois da morte de alguém, né? E todo mundo acha que Cristo, no nascimento, veio ali o novo. Não, Cristo viveu no velho ainda, né? E isso aqui dá algum contraponto em Ezequiel com esse versículo que eu acabei de ler aqui?
A grande dificuldade das pessoas entenderem essas áreas é que elas enxergam aqui a vida como se fosse o maior tesouro que tivesse. E para Deus ela não tem muito significado e quase importância nenhuma. Porque 100 anos para Deus, no tempo dele, é alguns minutos só. Então a dificuldade é essa, porque quando Deus está falando aí que não cobra este pecado, ele está falando de eternidade, ele não está falando de um tempo que eu vou passar necessidades aqui por erro do meu pai e minha mãe. Teve gente que nem pai e mãe teve e está passando a mesma necessidade. Isso no Novo Testamento, acho que é Tiago que ele até fala, ou uma das cartas de Paulo, que fala que muitos que viveram no passado enfrentaram os mesmos dificuldades e problemas que eu e tu enfrentamos, não entende? Faz parte do mundo isso. Então, enfrentar lutas, problemas, seja miséria, seja dificuldades com o presidente. Temos um presidente que tem uma visão completamente errada, vamos dizer assim, da forma como se seria o melhor, mas houve épocas no mundo que foi muito pior. Muito pior. Os cristãos, só por ter o título de crente, eram queimados vivos. Eram atirados na... porque você orou por alguém e ficou curado, ou tu fez um chá. Tu fez um chá para alguém e a pessoa ficou curada. É bruxo, queima na fogueira. Por ter feito um chá. Ou seja, e nós hoje não estamos enfrentando as coisas nesse nível de dificuldade, né? As perseguições sempre aconteceram ao longo da história. Agora, essa semana teve um pastor e uma cantora gospel que foram presas porque tinham incentivado nas suas redes sociais as pessoas irem a protestar lá no 8 de janeiro. Eles incentivaram, vão lá, protestem. Por causa disso, eles foram presos essa semana. Isso é injusto? Poxa, tu vai para o centro de São Paulo, tem 2.000 pessoas, usuários de droga, quebrando, roubando e aprontando, não acontece nada. Aí quer dizer, porque tu incentivou o povo a ir protestar, é pior do que aquilo? É injusto? Claro que é. Mas quando que existiu justiça na terra? Jesus era perfeito e foi pregado numa cruz. A gente não pode... Então, quando Deus fala essas coisas, tenha em mente, Deus está enxergando a eternidade, Ele está enxergando o céu, Ele está enxergando a vida após a morte. Aquilo que nós hoje aqui estamos vendo, e ali até naquele capítulo 16 de Lucas, eu li ali até o 13, se não me engano, o 16, até fala ali que essas coisas que são muito importantes para nós, são coisas abomináveis, desprezíveis para Deus. Por quê? Porque isso não tem importância depois da morte, né? Então, essa dificuldade que a gente tem de enxergar a vida não como algo hoje e amanhã. A gente enxerga só o hoje. Morrer, falou que vai morrer, entra em desespero. Irmão, se tu está bem com Deus, tu vai para o céu, está em desespero com o quê? Mas grande parte do cristão fica triste. Se um filho é pequeno e morrer, eu vou abandonar Deus. Não quero saber de igreja. Por quê? Porque ele levou teu filho para o céu? Poxa, ele não vai para o inferno mais. O que tem de ruim nisso? O problema é que nós enxergamos e supervalorizamos esse tempo aqui na terra, porque se a gente vai colocar na ponta do lápis, olha a vida de Moisés. Olha, todos os profetas do passado tiveram momentos de alegria, de felicidade. Sim, Deus disse que depois que passar todas essas coisas, vai vir um tempo de paz e que o Brasil ainda vai ser uma grande nação. Ele conhece o amanhã como ele conhece o meu e o teu. Ele não trabalha na dúvida. Agora, a gente tem que conseguir viver enxergando a eternidade. Daqui 2.000 anos, 50 anos, 44 anos de vida vai ter sido um fiapo só, né? Tão insignificante que daqui a pouco eu nem lembro mais. Como tu deu exemplo ali da morte,
Às vezes a gente só... Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Então, às vezes, assim... Claro que a gente entende que a pessoa ela fica triste pela perda da pessoa que ama. Tu que não quer deixa que de ser esteja humano. junto. Mas a gente sempre tem que ver por outro lado. Pelo lado, qual é o nosso propósito aqui na Terra, como igreja? Não é ir morar na Terra Prometida? Subir aos céus com Cristo? Essa é a essa visão dificuldade que a ter. gente tem. E A às gente, vezes mesmo a gente explicando para a pessoa, eu acho que tem um pouco da personalidade dela, ela concorda contigo na hora. Tipo, não, tu tá certa. Ela era cristã e o propósito dela era morar com Cristo. Mas a pessoa não consegue, e eu acho que vem um pouco de certa pouco de forma, egoísmo, talvez, da nossa parte, da gente não aceitar que a pessoa está num lugar melhor. Se ela foi com Cristo, ela está num lugar melhor. E ficar feliz por ela e não ficar triste. A grande dificuldade é que nós não somos puramente puros em matéria de conhecimento da Bíblia. Lá no começo do curso, nos primeiros slides, eu trouxe algumas matérias que mostram em pesquisas que mais de 50% do crente, do cristão, não acredita em inferno. Ele é cristão. Tu pergunta para ele, inferno existe? Não. É cristão. Então há esta grande misturança de conteúdo cristão com de outras religiões. Ah, morreu, desaparece. Então, perder um filho é horrível. Eu nunca mais vou ver. Morreu e desaparece. Se a minha mulher morrer, nossa, que horror, nunca mais vou ver. Por quê? Porque a nossa visão está limitada a esta vida. Quando a coisa muda de figura e a gente consegue enxergar o todo, aí a gente começa a ver que este tempo de dificuldade, de lutas, perseguições, são insignificantes. Paulo foi perseguido, foi morto por causa disso. Deve ter vivido aí o quê? Uns 60 anos, 70 anos, exagerando, né? E está há 2000 anos no paraíso. Imagina, 2000 anos de alegria, comparando para 50 anos, 30 anos de dificuldade. É que o homem carnal ele não compreende as coisas espirituais, né? A tendência do homem carnal é viver o momento. Comer, beber, vestir, trabalhar, ter os momentos de prazer. Então o homem carnal ele não vai entender os espirituais. Somente o espiritual consegue entender as coisas espirituais. Comamos e bebamos, pois certamente morreremos. E falando sobre esse avivamento, eu sei que isso é uma profecia na nossa igreja, que até eu automaticamente achava que ia ser na época do Bolsonaro, que ia ter esse avivamento, que o Brasil ainda seria uma nação que vai sustentar o resto do mundo. Mas esse avivamento eu acho que não está tão próximo assim, pelas atrocidades que estão fazendo com o nosso país. Entendeu? Eu acho que ainda, para ter esse avivamento, praticamente tem que descer toda aquela costa, daquela política de lá, porque senão eu diria, dificilmente vai ter, né? Politicamente hoje é nulo. Zero. Se o senhor falou, né? Foi uma profecia aqui na nossa igreja, que o Brasil ainda vai sustentar o mundo todo em matéria de comida, e nós somos autossustentáveis por isso. Pena que o nosso país, infelizmente, ele está sendo roubado e destruído todo dia. Com essa administração política que tem hoje, esse avivamento, a tendência dele é se tardar cada vez mais, a não ser que Deus consiga levantar um outro, que a gente automaticamente achava que seria o Bolsonaro, para poder administrar esse Brasil, para poder ter esse avivamento. Nos meus relacionamentos com Deus, eu procuro ser muito sincero. Eu nunca gostei muito desse negócio de política. Agora, quando Deus ele disse que tinha levantado o Bolsonaro e assim por diante, eu gravei vídeos em cima disso, fiz divulgações, enfim. Tudo que estava ao meu alcance eu procurei fazer. Né? Sempre fui sincero, Senhor, não deu o resultado. Vamos ser prático, vamos ser realistas. Não é uma questão de fanatismo. Né? Eu, como eleitor, não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de centro. Eu defendo aquilo que a Bíblia defende. Não importa se é esquerda, se é direita ou quem quer que seja. Né? Agora, politicamente falando, na forma como o nosso país está, eu disse para Deus, Senhor, depois essa parte eu corto da gravação. Senhor, eu sou sincero contigo, se tu não fizer nada lá em cima, ano que vem eu nem vou votar. Eu vou fazer questão de pagar a multa.
não vou ir mais lá. Porque não adianta, tio. No final, quem manda é 2 ou 3 que nem fui eu que elegi. Mas é teu, eu sei. Eu estou bem, graças a Deus, tenho a minha casa, tenho uma vida confortável, e Deus vai continuar me abençoando, consigo pregar, evangelizar, consigo levar a palavra de Deus para cada vez mais longe. Eu me salvando com isso, amém. O Brasil não é meu, o Brasil é de Deus. Agora, porque se Deus não fizer nada, e eu sei que Ele vai fazer, porque Ele já falou que vai fazer, com relação ao governo, Ele disse que até o fim deste ano. Até o fim deste ano. Eu acredito que tu levantando essa questão, tu particular, Leandro, se a maioria do cristão, falando cristão, ele tivesse esse pensamento, eu acho que o nosso clamor chegaria aos céus. É. O problema nosso, do nosso Brasil, que a maioria dos cristãos votaram nessa corte aí. Infelizmente. Entendeu? Porque eles não querem passar, eles acham que o quê? Eles não querem ter mudança. Eles não querem mudar. Então, se a gente vê que o Brasil foi automaticamente corrompido com isso, então tu imagina as igrejas hoje. Tu querer pregar de salvação, de espiritualidade, de mudança, porque o homem, infelizmente, ele está acomodado. Porque eu acho que é importante. Se ele tem comida, que a gente falou, comida, vamos. Não estou nem aí, não sou eu que mando mesmo. Porque é complicado, é difícil tu falar. Hoje no Brasil tu tem que evitar falar de política, senão tu se incomoda demais. Há muito fanatismo, né? Como eu disse, eu não sou de esquerda, não sou de direita. Eu vou naquilo que a Bíblia diz que é o certo. Enfim, não importa quem seja, né? Procuro ir atrás daquilo que Deus diz que é o certo, que é o melhor, porque Deus é que tem que ser o meu guia, né? A saúde é horrível. Mas a gente poderia trabalhar diversos aspectos. Primeiro, é de graça. E aí automaticamente a gente fica naquela versão que o Senhor falou, os meus eu guardarei. Né? Os que estiver bem espiritualmente, ele vai guardar nessa tentação. Aí tu para pensar, são poucos que querem isso. Então eles não têm essa mudança para chegar nesse momento. Aí eles só vão se dar conta quando vão passar por essa dificuldade de novo. Aí eles vão errar o caminho de novo. Infelizmente, os grandes homens de Deus, nós temos vários exemplos na Bíblia, que eles cresceram nos piores momentos. Daniel e a família dele, enquanto estavam em Israel, quem eram? Quando Israel começou a viver o pior momento, ele chegou a governador. Ou seja, na Covid lá eu vi vários exemplos de jovens com um salário pequeno, compraram terreno e construíram casa, no meio da Covid. Daqui a pouco eu e você vamos melhorar um monte. Mas o mundo vai estar pegando fogo, irmão. Deus não disse que eu tenho que salvar o mundo. Eu sou testemunha disso, Bispo Leandro. Quando entrou a Covid em março de 2020, que ali, eu tinha feito uma dívida na época de R$6.000, que era o meu concreto de cima da chapa. Né? Eu pensei, meu Deus do céu, agora foi. Aí comecei a orar e Deus, foi os 3 anos que eu mais ganhei dinheiro. É que nem o bispo sempre fala, José, na hora de construir vendia tudo que é lado, né? Depois para a construção, é que nem eu também. Terminei a minha casa ali, praticamente terminei e parou também, né? Aquelas mordomias que tinha antigamente não tem mais hoje. Mas eu construí a minha casa só na época da pandemia. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Então é importante, eu acho, que a gente conseguir colocar em prática isso tudo, e aquilo que em parte a gente viu na mensagem até de ontem, da gente não querer fazer mais do que a gente foi escolhido para fazer. Eu digo para Deus, Senhor, eu não morri na cruz por ninguém. O meu trabalho é ensinar e levar a Tua palavra da maneira mais clara possível. E isso eu vou fazer sempre. Se as pessoas vão se salvar ou se condenar, bom, aí não é comigo. Não é parte minha. Minha parte é ensinar. Porque senão daqui a pouco a gente começa a querer se colocar em um lugar que não é o nosso, né? O mundo está horrível. Não sei, eu estou comendo e estou vivendo. Se está bom, se está ruim, não sei. Né? É Deus que tem que definir se o mundo tem que ser bom ou tem que ser ruim, né? Só para continuar o que o Vomir está falando, me vem uma situação que aconteceu até ontem, e já junto do que tu está falando, que o homem, com as suas mãos, ele vai lá e coloca a semente e planta.
Mas se Deus não mandar a chuva, ele não vai crescer aquela árvore. Verdade. Então, até eu me perguntava muitas vezes para mim, eu não vou falar lá para Merlin, tipo, de Deus, porque, meu Deus, aquela ali é uma drogada, aquela isso. Mas a gente não tem a obrigação dessa parte pesada, é o Espírito Santo. Eu vou lá, vou plantar a semente. Exato. Uma hora, querendo ou não, sei se é 10 anos, 20, a semente foi plantada. Uma hora ela vai ter a oportunidade de vir. É essa a ideia. E outra coisa também que o Espírito Santo falou para mim, assim, eu tenho 2 torres, né, bem altas. Vamos imaginar as gêmeas lá. Uhum. E eu tenho uma corda no meio delas e tem aquele profissional que anda com a bicicleta sem nada de proteção. Aí eu digo assim para ti, Merlin, tu acredita que aquela bicicleta, aquela pessoa vai até o fim? Tu vai dizer sim, porque ele é profissional. Aí eu pergunto, então vai nas costas dele. E ela vai dizer não. Então por quê? Porque ela crê que ele vai, mas ela não confia. Então, eu acho que é importante a gente colocar da seguinte forma, que é importante que a gente consiga focar a nossa visão, a nossa maneira de enxergar as coisas, até onde Deus quer. Né? O pai, quando fundou esta igreja, ainda estava lá no tempo do que o exército que mandava aí não sei o quê. E pregava e evangelizava para tudo que é lá, nunca teve problema. Aí tem um monte de gente que diz que foi presa, que apanhou, que não sei o quê. O pai veio lá em 69 para Canoas, cresceu, alcançou profissão, comprou casa, comprou terreno, fundou a igreja, levantou o evangelho e ponto final. Então a gente não tem que... então eu creio assim, em momentos como esse, a gente não tem que olhar demais para a situação do Brasil, do mundo, seja o que for, o que importa é a minha situação. Eu não morri na cruz por ninguém, eu não tenho que salvar o mundo todo. Quando eu prego, eu não prego olhando, eu não vou pregar para ele porque ele não vai se converter. Irmão, se ele vai se converter ou não, não sei. É ele e Deus, o meu trabalho é pregar. Eu tenho que me limitar a minha visão àquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que pregar, eu tenho que ajudar. Se valoriza ou não, se merece ou não, não é comigo. Daí aí é outra área, é lá com Deus, é lá com o Espírito Santo. Então, para a gente daqui a pouco não se entristecer, daqui a pouco vem uma doença, outra aí, e começa a morrer um monte de gente que a gente diria que, mas gente boa. Irmão, a vida não é para eterno aqui na terra. Todo mundo vai morrer um dia ou para o céu ou para o inferno. Não importa se é bom, se é ruim, né? Então, daqui a pouco a gente se entristece, se abala com a situação. Né? É importante que a gente tenha sinceridade com Deus. Vamos confiar em Deus. Né? Se o mundo estiver de cabeça para baixo, bom. O mundo estava de cabeça para baixo, de joelho na frente de uma estátua, e Daniel estava lá em pé, feliz da vida. E ele cresceu e ele desenvolveu. E se tu vai tentar pegar a história de Daniel e da família dele antes do exílio, nem sei se a Bíblia fala alguma coisa. Ou seja, eram ninguém. Quando o mundo começou a ruir, aí ele se tornou governador. Olha José, enquanto estava no meio da família dele, num lugar perfeito, estava apanhando, sofrendo e levando laço. Quando foi para um lugar horrível, chegou governador. Ou seja, então a questão não é aonde a gente está, é como a gente enxerga aquilo que está acontecendo. Né? Poderia o Brasil estar muito melhor? Sem dúvida nenhuma. Mas o problema do Brasil não é só o presidente em si, eu acho que é estrutural mesmo. É todo, como disse o Valmir, é tudo que está lá em cima. Né? Porque o Bolsonaro teve lá um baita cara, tem as suas qualidades, tem os seus efeitos, enfim, ninguém é perfeito. Agora, não conseguiu mudar muita coisa, não conseguiu alterar muita coisa, porque está engessado lá em cima, infelizmente. Né? Vou fazer uma pergunta sobre o que falou agora de José e de Daniel ali. Uhum. Como eu fosse uma pessoa, eu entendo o que tu quis dizer, e eu me baseei bastante também, assim, mas Daniel, José, tinham uma escolha com Deus. Deus já tinha esse propósito, já tinha separado eles para si. Para eles serem o que eles foram, eles tinham que passar por isso. Mas eu, um Zé Ninguém, não tivesse essa escolha, de maneira nenhuma eu conseguiria passar o que eles passaram e nem chegar onde chegaram. Aí tem uma diferença bem grande daí. Escolha que Deus tem com a pessoa, entendeu? Você escolheu, passou, eu escolheu, mas tem aquela pessoa que está aqui dentro do meu escolheu, que nem tu falou, só para estar dentro do banco.
Ela não sabe que a escolha dela que é só sentar no banco e orar. Automaticamente ela vai ver essa situação. Eu não passaria nunca por isso, não tenho condições de passar. Mas ele tem uma escolha com Deus. Ele foi escolhido, foi apartado para isso. Então tem uma diferença bem grande nisso. É até uma questão de um pouco de falta de conhecimento bíblico. É porque a gente bate tanto que as pessoas devem ler mais a Bíblia. Porque o menor de todos os cargos que a gente conhece, falando no Novo Testamento, é diácono, que é o que muitos de vocês são. O menor dos cargos, a Bíblia aponta de um jovem que era diácono, menor dos cargos, ele orava, milagres aconteciam, tinha um conhecimento bíblico extraordinário num tempo que não tinha a Bíblia, ali em Atos, acho que é 6, 7 ali. Ele conta a história bíblica inteira na ponta da língua, até o nome de cada cidade ele conhece. E ao estar sendo atacado pelos seus inimigos, ele vê o céu aberto e o trono de Deus. O cara mais insignificante da igreja. O menor deles. Ou seja, a escolha que Deus tem na minha e na tua vida é apenas o começo. O resto vai depender de como você fizer as tuas escolhas, de como fizer as tuas decisões. Não é em vão que o livro de Atos, quando conta a história, ele pega ali o menor dos menores e o coloca de uma forma tão incrível. Uma mulher que deu 2 moedinhas, Lucas 21, 28 centavos de oferta. Quem é que ia reparar em 28 centavos de oferta, meu pai do céu? Tem gente que teria vergonha de dar. Ela deu, a sua história entrou na Bíblia. E eu já escutei dos anjos, muitas vezes, ensinando as crianças lá, e eles ensinam eles lá, dando exemplos daqui, de como agem aqui. Quem sabe daqui muitas dificuldades ou lutas que tu já passou ao longo da tua vida em Deus, já não serviu de base, de exemplo para os anjinhos que estão lá aprendendo. E tu nem sabe. Então é importante que a gente tenha em mente isso. Faz o teu trabalho bem feito para Deus. Não te entristeça por áreas que não é para ti. Brasil não é para mim. O meu trabalho é Canoas, Bento Gonçalves, Guaporé, é falar da palavra de Deus. Mas e vale a pena? Não sei, não é minha parte. Essa parte é lá com Deus. O meu trabalho é vir, ensinar e falar. O resto é com Ele. Vamos nos limitar àquilo que Deus colocou para a gente fazer. Não importa, escolhas todos nós temos, seja ela grande ou pequena, porém a escolha é apenas o start, ela não é um limitador. Né? Ela não nos limita no Evangelho. A gente pode evoluir muito? Pode. Vai ser com muito mais dificuldade porque não tem escolha? Claro que sim. Né? Jovens que começaram a aprender, uma vez o senhor estava falando que um jovem que não tinha escolha para música, mas ele se esforçou tanto naquilo, que Deus gostou e ajudou nele nesta área. E não tinha escolha nessa área. Ou seja, o nosso esforço nos faz alcançar níveis muito mais altos do que até aquilo que Deus queria que a gente fizesse. Não há limite para aquilo que a gente pode fazer. Pode ser apenas mais difícil por não ter escolha, mas é possível. Né? Então é importante que a gente tenha em mente isso. Enxergue a tua vida como tempo na terra e depois da terra. Exatamente como a Bíblia faz. Antigo Testamento, Novo Testamento. As pessoas podem não ter aberto a Bíblia, mas elas sabem que existe Antigo Testamento, Novo Testamento. Vida antes da morte, vida depois da morte. E se você for mais profundamente estudar a Bíblia, você vai perceber que ambos as áreas, eles trabalham justamente focando nisso. A vida antes da morte e a vida depois da morte. A vida carnal, a vida espiritual. É importante que a gente consiga enxergar isso, para não ficar pegado demais a uma vida que daqui a pouco vai acabar. Jesus enfrentou grandes dificuldades por 33 anos e há 2000 anos está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que é mais impactante na sua vida?
Esses 2000 anos ou esses 33? Pega Paulo, Pedro e todos os demais. O que é mais impactante? Os anos de ministério deles? 20, 30 anos no máximo? Ou os milhares que eles estão no céu? Só que nós que ainda estamos aqui, queremos enxergar demais aqui. O ficar rico aqui, o ganhar muita coisa aqui, o trabalhar enlouquecidamente, desesperadamente aqui, como se fosse morrer de fome. Irmão, depois, se for necessário, trabalhe um pouco menos aqui, mas tira um pouquinho mais tempo para Deus. A vida aqui é curta, de lá é muito longa. E a gente tem que conseguir nos colocar emocionalmente, espiritualmente, como pessoas que querem viver em ambas. Quero fazer o meu trabalho aqui da melhor maneira possível, mas também quero estar o tempo todo pronto para ir para o outro lado também. O dia que Deus me chamar, vamos embora, vamos. Ah, e os filhos? Não sei. Deus cuida, vamos embora. É vida que continua. Né? Eu tive meu tempo, eles vão ter o deles depois. O importante é que no final a gente se encontre tudo lá em cima. Né? Confia em Deus, creia em Deus, enxerga a tua vida como um todo, não enxerga só aqui. Senão tu vai ficar sofrendo por coisas pequenininhas. Meu filho é muito rebelde. Irmão, faz a tua parte, ensina, prega. E cada um tem um tempo de amadurecimento. Eu, há 15 anos atrás, mesmo já sendo como pastor, era um menino, uma criança, biblicamente falando. Precisei de um tempo de amadurecimento para poder o conhecimento da Bíblia fluir com muito mais facilidade. Isso tem tempo, não é da hora para outra. Assim como Deus confia em ti, crê que tu vai conseguir, que tu vai vencer, que tu vai chegar lá, conhece todos os teus efeitos, todas as tuas limitações, conhece, e está te ajudando sempre. O Espírito Santo está aí, o tempo todo, são milhões e milhões e milhões de anjos que tem em cada uma das nossas igrejas. Todos prontos para te ajudar, para te auxiliar, mas a gente precisa se desapegar daqui e ampliar a nossa visão. É vida antes e depois da morte. Não é só aqui. A vida não acaba aqui. Aqui é apenas o preparo, é apenas o comecinho. Tem muita coisa boa para depois. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que todo este pequeno conhecimento, que é um grão perto do que a gente precisa conhecer, claro, estudamos o quê? 2 capítulos da Bíblia? 3? Veja a quantidade de informação que uma coisa acaba puxando, né? E a Bíblia é linda, maravilhosa, incrível, extremamente detalhista, inteligente, mas só através do Espírito Santo é possível. Se você enxergar a Bíblia só aqui, você vai acabar pregando só focado naqui e vai deixar o mundo espiritual de lado. A vida aqui só começa. Olhe como um todo. O dia que a gente morrer, estamos apenas começando uma nova etapa. Não está acabando nada, não está terminando nada. A vida não acaba aqui. Acaba para esta carne que dorme, como diz a Bíblia, né? Fica dormindo debaixo da terra até o juízo final, ou até a volta de Cristo, para aqueles que serão salvos. Né? Mas viver é bom. Né? E não vamos trazer para a nossa vida mais problemas do que a gente tem e olhar o mundo como algo ruim, porque que o Brasil é um país complicado e difícil? É. Na particularidade, eu digo, se eu seria mais um, se eu não tivesse a escolha de Deus aqui, pudesse sair dele, eu sairia. Agora, Deus tem uma escolha comigo aqui e tem me abençoado aqui, não moro na rua. Tudo que eu tenho vontade de fazer comigo, com a minha família, aos pouquinhos a gente luta e corre atrás e faz. As dificuldades vêm, mas com o tempo se resolve. Problemas muito pior na minha vida já se resolveram. Não é esses pequenos que estão aí que vão mexer alguma coisa, né? Fixo meus olhos para o alvo, olho para a cruz. Isso desde o passado já era um ensinamento. O próprio Davi mesmo disse que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mais ao mal algum, pois tu estás comigo. E ele também diz, mesmo que 10.000 caiam à minha direita, 5.000 caiam à minha esquerda, eu permanecerei firme.
A questão não são os que vão cair à nossa volta, é para onde nós vamos estar olhando. Se eu olhar demais ao ser humano, de fato eu vou me entristecer, eu vou me abalar, eu vou ter medo, eu vou temer e vou acabar caindo junto. Agora, se eu olhar para Deus, eu confio em Deus, enfim. Ah, morreu não sei quantos vizinhos da minha casa. Bom, quem sabe se salvou tudo? Sei lá. Não sei, eu não estou do outro lado. Né? Quem sabe estão melhor agora que antes. É Deus que manda, não tem que se abalar com essas coisas. Né? Mas você só consegue fazer isso se tu enxergar a tua vida, incluindo o mundo espiritual. Se tu enxergar só aqui, aí bate o medo, né? Como tem jovens que correram para casar com medo da volta de Cristo. Vai que Jesus vem e a gente não casa, então correram para casar, né? Pois é, por quê? Porque está enxergando demais a vida aqui na terra, não está enxergando como um todo, né? Então é importante que a gente enxergue como um todo, para não criar medos e dúvidas e temores desnecessários, né? Mas confiar em Deus, como muitos que morriam nas arenas comidos por leões, e quando iam juntar os corpos, eles estavam sorrindo. Por quê? Porque a vida deles não estava acabando ali. Não, a melhor parte estava apenas começando. Ninguém fica triste porque saiu de férias. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Vamos orar então, vamos agradecer ao nosso Senhor por mais esta oportunidade. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo, que a Tua graça e a Tua bênção esteja no nosso coração, nossa vida. Livra-nos do mal, livra-nos de tudo aquilo que não é Teu, que a Tua paz, o Teu amor e a Tua graça venham estar no nosso coração e na nossa vida. Fortaleça-nos com Teu Espírito, fortaleça-nos com Teu poder e com Tua graça, e que possamos estar cada vez mais na Tua presença, ligados em Ti, firmados em Ti, agarrados em Ti. Em Tuas mãos estamos, e damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Tu vives para tudo sempre. Obrigado, Senhor. Amém? Até inclusive eu gravei essa semana com a missionária Cledia a história de vida dela. Eu vou estar fazendo a edição e provavelmente nas próximas semanas eu vou estar lançando. Quando vocês puderem escutar e ouvir, vocês vão ver na prática tudo isso que aqui eu falei, né? Das lutas, das dificuldades, dos problemas que uma pessoa mesmo escolhida por Deus enfrenta, mas que vale a pena, né? Olha o quanto Deus tem usado ela hoje, né? E aí olhando para o seu passado. Vai ser com certeza um ensinamento muito bom. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, e de todos na paz do Senhor Jesus.